Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando o Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa e aumentar o teu faturamento através disso. Meu nome é Rafael Dalla, tô aqui com o nosso expert em Salesforce, Ariel Dornelles. E aí, Ariel, belezinha? Fala, Rafael, tudo certo? Tudo numa boa. Seguimos aqui no home office do Ariel, em função das enchentes lá, o caldeirão onde a gente grava. Quem assiste aqui assiduamente o podcast sabe que alagou e ainda a gente tá bem complexo ainda a gente conseguir gravar lá no caldeira, então a gente segue aqui no home office tutorial. Lembranças, pode ser que tenha algum carro que passe, dê barulho, eventualmente algum latido, a gente sabe que acontece, mas bora pra cima, não é por isso que a gente vai deixar de gravar aqui esse podcast, né? E Ariel, hoje a gente vai ter o tema do nosso podcast pelo que tu me falou, uma ferramenta que tá meio que no hype aí do Salesforce, que é o Customer Data Platform, que daqui pra frente eu só vou chamar de CDP. Beleza? E pra gente começar, cara, eu queria saber o que é esse CDP, o que é o Customer Data Platform. Boa. Assim, até para ficar mais fácil o entendimento do que é o CDP, né, o famoso CDP, é importante a gente entender quais as necessidades, quais as dores que fizeram surgir esse produto novo, né? Hoje a gente, se for ver, um dos maiores desafios das empresas, ele tá voltado à questão de integração de dados, né? Então, as empresas, elas estão com muitos canais, a gente tem tecnologias novas surgindo o tempo todo, então eu tenho que traquear a rede social, eu tenho que ficar monitorando meu site, meu blog, infinitos canais. Começa a ficar complexo gerenciar todos esses dados e às vezes conectar um no outro e tal. Isso acaba gerando um termo ali que é meio comum, que o pessoal chama que é um Frankenstein de informações. Que é tipo, eu tenho remendo de tudo que é lado para trazer dados e tentar de alguma forma conseguir tirar insights e ter uma visão única do meu cliente, sendo que na maioria das vezes isso meio que fracassa, né? E com esse intuito que surgiu esse produto, a Salesforce criou esse produto. Então vamos dar um exemplo, né? Pô, eu tenho as minhas métricas de campanha no Analytics, ou no Google Ads, no Meta Ads, etc. Aí eu tenho as métricas de, daqui a pouco, visitas no meu site, isso daí tá num blog, tá num gerenciador do meu site, tá em outro canal. E aí o meu CRM, eu tenho outras informações e que no meu CRM daqui a pouco eu consigo, a gente fala muito de visão 360, no meu CRM eu tenho lá a visão do Rafael Dalla, que ele gerou uma venda comigo, etc. Mas é uma visão meio pobre, sabe? Quando que ele acessou a minha landing page, ou quando que ele abriu meu e-mail, quando que ele entrou no meu site, ele interagiu, ele fez algum comentário numa rede social. Isso acaba não ficando visível ali, né, no CRM. E aí o CDP, ele entra para encaixar nesse gap aí, que é eu ter uma ferramenta que vai centralizar todos os pontos de contato da minha audiência, do meu público, do meu cliente, com o meu sistema, com o meu CRM, né? Então ele tem integração, né? Não é novidade que esses produtos são totalmente integrados com outras nuvens da Salesforce, né? Mas ele basicamente vem para suprir esse gap de conseguir fazer a ingestão, esse é o termo, ingestão de dados. Então eu tenho um e-commerce que é uma outra plataforma, não é Salesforce. Eu tenho meu site que é proprietário, é outra ferramenta, e por aí vai. Eu tenho N canais, eu consigo plugar todos eles dentro do CDP e depois fazer o uso deles a partir do meu CRM. Tá, então isso enriquece muito a experiência, né, e a geração de insights. Eu consegui, de fato, ver a jornada do meu cliente. E tem um relatório, né, que a Salesforce faz todo ano, que é o State of Marketing. Então tem um estudo que traz, né, algumas informações sobre o uso de dados nas empresas. Isso é 2022, é um pouquinho atrasado, né, esse dado provavelmente aumentou, né, que a gente cada vez usa mais dados, mas o relatório do State of Marketing de 2022, as organizações estima-se que elas devem usar 20% a mais de fonte de dados do que em 2020 e 2021.
Então, é 20% no aumento de fontes de dados, que eu falando de fontes de dados é isso, são esses canais gerando insumos, gerando registros, informações que as empresas depois vão poder consumir. Sim, só por curiosidade, então, por exemplo, assim, quando um cliente meu finaliza uma compra, eu vou ter lá ali, ó, a conversão, né? Finalizou a compra, eu consigo depois ver todos os pontos de contatos que eu tive com ele naquele cliente. Tipo assim, no final eu vou conseguir ter um relatório. Cara, eu preciso, por exemplo, a cada 8 e-mails que o meu cliente clica, ele compra de mim. Sim, a gente consegue puxar esse tira tipo esses insights. Porque é um insight hoje mais difícil, né? De tu mapear, de tu traquear todo o caminho. Fica bem visual. Eu tirei uns prints desse pra tu ver que o estudo foi caprichado. Eu tirei uns prints das telas do CDP e, cara, ele fica legal demais. Assim, quando configuradinho em todos os canais, porque o que acontece? Lembra da visão 360 que a gente tem no Salesforce? Então eu tenho o registro Rafael Dalla e aí eu tenho lá nos registros relacionados dele. Eu tenho uma oportunidade, ou ele foi um lead que foi convertido de uma origem XYZ, de uma campanha, etc. Eu tenho bastante informações. Mas daí a gente tá elevando agora para um outro patamar. Eu tô dizendo assim, ó, no meu feed, no meu histórico de atividades, no meu histórico de interações do Rafael Dalla com a minha empresa, eu tenho assim, cara, ele foi impactado por uma campanha de e-mail marketing tal, ele abriu esse e-mail, entendeu? Ou ele entrou no meu e-commerce, ele visualizou tais e tais produtos, ele fez uma simulação, botou um carrinho, alguma coisa assim. É nesse nível de detalhes que a gente começa a ter. Show. Entendeu? E aí fica legal a experiência, porque daí eu consigo ver que ele já teve um chamado atendido pelo meu time de suporte, eu consigo saber que ele tá visitando o meu website, por que ele tá visitando o website agora? Aí tu começa a realmente mapear a jornada dele, começa a entender, né, aquilo, e daqui a pouco já começa a prever, né, junto, aí a gente pluga aquela palavrinha mágica chamada IA, né, no jogo, e aí a gente começa a ter previsões daqui a pouco, né, e fazer sugestões do caminho que ele pode seguir. Sim. É uma visão... Começa a passar de ser uma visão 360 do cliente, a gente já tá chegando na 720 já. Duas voltas ao redor do cliente ali. Mas qual era a conexão que tu... Aí só um parênteses ainda, né, sobre essa questão de CDP, quando a gente tá falando de dados, é muito importante trazer 3 significados diferentes. Eu tenho vou trazer a sopa de letrinhas aí, 3 siglas diferentes. Eu tenho o CRM, eu tenho o DMP e o CDP. Tá, são essas 3 siglas. O CRM é mais conhecido, mais difundido, e ele é um pouquinho diferente deles. O CRM é o Customer Relationship Management, que é a gestão do meu relacionamento com o cliente. Então, que nem a gente estava falando lá, um CRM mais padrão ali, que não é ruim, mas que não tá nessa visão, nesse patamar que a gente falou agora de CDP, ele vai ter, meus pontos de contato, o e-mail que eu mandei, etc. Ele vai ter oportunidades que estão no funil, quantos os atendimentos e por aí vai. Então ali fica a gestão do meu relacionamento com o cliente. E o DMP, daí ele é o Data Management Platform. Então, que ele é uma ferramenta para fazer a gestão dos dados ali, né, desses diversos canais. Só que a grande diferença do DMP pro CDP é que o CDP ele consegue individualizar, né? Então tu bota meio que um CPF naquela montoeira de informações que eu tenho. Então, por exemplo, no meu DMP eu tive 1 milhão de acessos ao meu site, né? Eu tive tantas interações no meu blog, na minha rede social, etc. Quando eu vou pro DMP, ele consegue fazer o tracking e colocar um CPF, digamos assim, né? Entendi. Então, o Rafael Dalla fez essas interações aqui no meu ecossistema, eu consigo ter toda a jornada dele mapeada certinho. Então isso fica mais interessante, tanto na questão de tu ter uma visão mais fiel do teu cliente, dar um melhor atendimento para ele, quanto também de tu, de fato, conseguir mapear a jornada, né, os passos de cada um, e daqui a pouco até tu conseguir identificar nichos, segmentos, tipos de clientes diferentes, né? Entendi. Cara, e além de tudo que tu trouxe já aqui sobre o CDP, que já deu pra ver que é uma ferramenta bem completa mesmo. Além dessas funcionalidades que tu falou do CDP, quais são outras funcionalidades que tu foi olhando e foi te surpreendendo, assim, foi achando interessante dentro do CDP? Boa. Assim, quando a gente fala do CDP, a gente tem algumas etapas ali, então... que tem uma ordem ali do que a gente precisa configurar para fazer um bom uso, né? Então, eu achei bem legal. O primeiro ponto, né, daí seguindo essa ordem mais cronológica é, cara, no meu CDP, o que eu preciso fazer? A primeira coisa é a ingestão de dados. Então, o que eu achei legal é que ele tem uma infinidade de componentes, de fontes de dados prontas já, que fica muito fácil de configurar.
Assim, tem várias mesmo, incontáveis, centenas de plugins ali para conectar. Então eu consigo tanto conectar nuvens da própria Salesforce, então eu fazer uma conexão com o meu Marketing Cloud, ou fazer uma conexão com o próprio CRM, eu fazer a integração via APIs, consigo mandar, subir arquivos, eu posso pegar um CSV e subir lá e integrar ele no meu Data Cloud. Eu posso ter um servidor FTP, eu posso ter funções, aí indo mais técnico, até eu tenho armazenamento na nuvem, eu tenho um Amazon S3, eu tenho um EC2, eu tenho várias funcionalidades da Amazon que eu consigo basicamente achar esse plugin, conectar ele, fazer a configuração e depois importar, fazer a ingestão dos dados para dentro do meu CDP. Então isso é bem legal. E muitos desses plugins, ele tem um termo que é o Zero ETL, Zero ETL, que é o ETL é o conceito de Extract, Transform e Load, que é extrair, transformar e carregar, que é basicamente uma integração. A integração consiste nisso. E é complexo por isso, porque eu tenho um sistema, vamos pensar assim, o Rafael Dalla. Ele tem nome, data de nascimento, tem todos os atributos dele no sistema X. Só que no sistema Y, ele tem os mesmos atributos, só que são diferentes. Aqui é nome completo, aqui é primeiro nome, segundo nome e sobrenome, entende? Entendi. E aí eu tenho que eu tenho que fazer? Extrair, transformar e carregar. Então, quando eu tenho esses plugins prontos, eu não preciso. Eu já tenho isso meio que já pré-definido pelo uso, né, do Salesforce Metadata Framework, que ele é um framework de organização de dados ali. Basicamente, todos os objetos do CRM, leads, oportunidades, contratos e por aí vai, eles têm um metadado que chama que é um desenho de como eles são configurados, assim. Então, ele facilita toda essa integração. A partir disso, eu consigo, então, pegar meus dados que estão que nem eu comentei ali, daqui a pouco num CSV, ou estão numa Amazon, num banco de dados, alguma coisa assim, e migrar eles para dentro do CDP facilmente. E aí, né, num segundo momento, depois que eu conectei essa fonte de dados, para conseguir modelar ele para dentro do CDP também é super fácil. Depois que ele faz a ingestão dos dados externos ali, ele vai carregar todos os atributos ali, todas as informações, para tu conseguir fazer o depar ali, só trazer ele com uma ferramenta de clique e arrasta, assim, bem simples, para modelar esses dados que estão entrando para dentro do CDP também. É clique e arrasta, uma ferramenta assim super simples, que daí depois tu vai conseguir já fazer essa importação para dentro do CDP. E tu conhece algum caso real, assim, de uso de alguma empresa que implantou o CDP? Teve um case, acho que eu achei bem legal, assim, bem representativo, né, dentro da Salesforce, também até por ser uma empresa bem representativa, que é a FOR, né. A FOR, ela teve esse desafio de unificação de dados dos clientes e eles foram para a solução do CDP, eles adotaram o CDP, e aí o desafio deles, né, era principalmente as informações fragmentadas entre os departamentos, né, as informações dos clientes, né, os dados dos clientes deles. E aí, usando o CDP, eles conseguiram ter isso de uma visão unificada em tempo real do seu cliente, né? Para fazer rastreamento dos pedidos, e que isso acabou reduzindo bastante a sobrecarga no time de atendimento, onde tinha muita ligação, né? Um setor todo para atender os clientes ali que estavam querendo ver o status dos seus pedidos, fazer esse acompanhamento. Então, é tipo aquele acompanhamento que a gente tem de como se fosse o código de rastreio, então, na fora, antes eles não tinham, e daí o pessoal conseguiu acompanhar onde é que tava o veículo, no caso, né? Aquela coisa que a gente acompanha o pacote na Amazon lá. Fiz um pedido na Shopee lá, saiu da China. Sim. Tá em São Paulo, tá? vai diminuindo um pouco daquela ansiedade também. Isso. Interessante. Isso. E aí, né, tecnicamente falando, é uma integração. Eu tô integrando daqui a pouco o meu sistema de logística, né, de produção, né, eu vou ter que montar, eu vou ter que fazer, sei lá, adquirir peça, montar peça ou comprar, né, e tudo mais, até aí fazer toda a montagem, para depois eu ter a minha parte logística da entrega, isso tudo, essa ingestão de dados, né, todo esse fluxo de dados indo para o CDP, para depois o meu agente de atendimento, o meu vendedor, ele ter isso no CRM lá dentro para conseguir visualizar. Interessante, conforme vai evoluindo dentro da empresa, provavelmente antes já ia mudando de status, né? Aí agora só através do CDP ele comunica essa parte de... esses status ele comunica daí pro cliente, pelo menos de certa forma, assim, essa evolução do pedido e provavelmente do serviço dentro da concessionária, seja da fábrica ou da concessionária. Sim. É interessante.
Na real, não vou fazer comentário mais nenhum. Não, eu não vou falar mais nada, não. Não, é porque eu ia falar, tipo, é porque o comentário quer dizer, eu achei que isso daí já era mais simples, né? Antes tipo assim, é que é uma coisa tão básica, né? Esse lance Aham. Mas é que não, é e não é. É, só que não. Tipo, cara, olha a experiência que eu tive na Localiza até chegou o carro, foi uma bosta, velho. Pode ver. Porque é muito grande, é muito canal, vai pro setor disso, vai pra aquilo, vai. Sabe, uma infinidade de coisas. E o negócio, ele se comunicar é básico, mas não é difícil. Sim. Porque aí eu tô falando essa questão do ETL. Se eu não tenho uma ferramenta pra fazer isso fácil, essa questão do ETL, eu vou pegar o sistema X e mandar pro Y a informação, eu tenho que ter um time de desenvolvimento. Aham. Eu vou ter que ter infraestrutura, eu vou ter que ter um time de projeto. Tipo, vou ter que ter daqui a pouco fazer uma metodologia ágil, botar um projeto que vai levar 2-3 meses pra eu conectar A com B. Sim. Entendeu? É que é básico externamente falando, né? A gente olhando, cara, isso é o mínimo que eu vou ter. A gente até teve uma conversa esses tempos com... Cara, na advocacia, falando da questão da advocacia. Isso daí até fica uma dica aí pra quem for desenvolvedor. Cara, se o cara desenvolver um negócio desse e souber vender pros advogados, aí tu fala comigo que eu te ensino a vender pros advogados. Não, mas tipo assim, cara, a maior dor eu vejo pelo meu pai, por amigos que estão sendo atendidos por advogados, é a comunicação do advogado. O advogado, cara, ele não... Tipo, ele parece que o teu processo tá parado o tempo inteiro, parece que ele nem tá olhando, que nem sabe se andou, se não andou. Só que conversando com os advogados, eu percebo que não é que eles não olham. A diferença é que não teve evolução. Por exemplo, o processo tá lá dentro, ele não teve evolução. Ele olhou lá, verificou, mas não avisou ninguém. Isso, tipo, tá na mesma. Isso, Beleza. Só que como tá na mesma, ele fica assim, cara, eu não vou avisar que o negócio não andou. Parece que pra ele é ruim aquilo, sabe? Só que na verdade cria uma ansiedade no cliente absurda. E eu disse, cara, daí eu passei pro advogado que nos atende pra esposa do meu sócio também, eu conversei esses dias com ela sobre isso, que ela é advogada. Eu disse, cara, toda segunda-feira tu só olha e manda uma mensagem pro cliente, só pra te avisar que ainda não teve andamento no teu processo. Acabei de olhar ele aqui. Pode ficar tranquilo que qualquer mudança eu te aviso. Cara, e o Felipe lá, que é o advogado, o nosso advogado e que faz os processos pro meu pai, ele começou a fazer. Nossa, meu, muda o atendimento. Sim, total. Sabe? Muda o atendimento. E é uma coisa muito básica. Só que não tem nenhum tipo de automação para advogado que faça isso. Que fique lá. Tem as que ficam olhando no sistema lá do TJ, por exemplo, se teve evolução. Sim. Daí, quando tem evolução, ele já dispara um WhatsApp automático avisando que teve evolução. Mas tu não consegue programar ele toda segunda. Por exemplo, segunda-feira não teve evolução, dispara essa mensagem que não teve evolução. Sim. Entendeu? Tipo, ele não faz isso. E é uma... Cara, deve ser já tá toda... A automação tá toda pronta. Só tem que botar, acho que um código lá. Não teve evolução, dispara essa mensagem. Acabou, assim, é sabe? só uma condição ali no código. Exatamente. Então, são coisas simples que às vezes a gente não consegue perceber, assim, né? Sim. E pro atendimento do cliente faz muita diferença. É mais ou menos isso que tu tava trazendo do CDP. Tipo, para grandes empresas, existe muita comunicação que não é feita pro cliente, e aí o cliente parece que tá olhando de fora ali. E o CDP, ele veio pra... Só que pra uma grande empresa não é fácil, não é uma linha de código, né? E o CDP, então, tá vindo pra São dar muitos esse auxílio, canais, né? Esse começa a ficar complexo. Exatamente. E pra finalizar ali, né, eles ainda também, a parte mais de monitoramento e acompanhamento disso, né, daí foi implementado os painéis, né, que daí, eu tenho toda a visão dos dados ali, eu consigo ter alguns dashboards, alguns relatórios, né, painéis que vão trazer esses insights ali em tempo real, desses dados que estão sendo trafegados e centralizados ali no CDP. E aí um dos resultados, né, que eles aferiram foi um aumento expressivo aí de 48% nas taxas de e-mail. Então, olhando para a parte de marketing ali, né, de campanhas de marketing, atingir o cliente. Sim, 48% é bastante. E de uma empresa com uma base de clientes desse tamanho, né? Então, sim, é bem representativo. Uma empresa com uma base de cliente de quase o Brasil todo. Ou o mundo todo. Exatamente. Vai. É muita coisa. Ariel, primeiro, quero fazer uma proposta pra ti, então. Vamos segurar por aqui, porque esse episódio tá sendo um episódio longo e a ferramenta tá me chamando a atenção. Eu tô achando bem interessante a ferramenta.
Vamos, quem sabe, a gente dividir em 2 esse podcast aqui, pra não ficar tão extenso e também o pessoal ter um pouco mais de tempo pra consumir. Então, o que tu acha da gente fazer uma parte 2 pra gente seguir esse assunto aí do CDP? Boa, bora lá. Vamos dar, então? Fechou, então. Se tu chegou até aqui nesse podcast, lembra de clicar aqui no like, se inscrever aqui no canal, favoritar se tu estiver ouvindo no Spotify e deixar também teu comentário, seja aqui, seja no Spotify. Acho que no Spotify dá pra comentar, né? Eu não sei acho que rola comentário de alguma forma. Eu acho que rola. Se não rola, tá tudo certo. Se não der pra comentar, avalia lá, dá 5 estrelinhas lá. Isso. E se não der pra comentar no Spotify também, entra no Instagram do Ariel. Como é que é o teu arroba aí já pra galera te seguir e também entrar em contato com a ASR? É Ariel Dornelles, o arroba. No LinkedIn também pode me achar lá, eu tô gerando... Quer dizer, tô meio parado, mas em breve voltarei a gerar conteúdo de Salesforce. Se quiser aprender um pouquinho mais aí, compartilho um pouco dos meus erros e aprendizados aí de Salesforce. Se quiser seguir a SR aí também, @srconsulting.io. O nosso site é srconsulting.io também. Aí na SR também constantemente gerando conteúdo aí de Salesforce para vocês. Fechou. A gente também tem o QR Code aqui na tela e o link na descrição ou no comentário fixado. Não sei onde é que vai estar. Boa. Fechou? E também, eu não sei se vai estar rolando já o webinar, se a gente vai... já vai ter passado. Já vai ter passado, já. Mas se não, já vamos deixar uma chamada aí, porque em breve vão ter outros webinars aí. Parece que o pessoal gostou de fazer. Isso aí. Se tu quiser participar dos webinars que a gente está programando aí, o primeiro foi sobre duplicidade de dados, talvez a gente vá repetir um webinar sobre duplicidade de dados, estamos decidindo ainda, definindo o próximo tema, mas são webinars gratuitos sobre o Salesforce, os desafios do Salesforce ali, como resolver esses desafios. A gente vai deixar um link de uma lista de espera. Tu clica ali, se inscreve nessa lista de espera, porque daí a gente vai disparar um aviso, vamos ter um webinar dia tal, e daí tu já vai ser o primeiro a ser avisado ali de quando que vai ser e qual vai ser o tema desse próximo webinar. Fechou todos, então, um abração e até o próximo episódio. Valeu!